Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, a história e o que os portugueses acham de Vitor Pereira, o novo treinador do Mengão. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Meu amigo, você quer ganhar uma grana extra assistindo seus jogos favoritos, ainda mais agora na Copa do Mundo? A Bet7k é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Com as melhores cotações do mercado, cash out, aposta ao vivo, suporte 24 horas e o melhor, depósito via Pix, o saque cai na hora na sua conta. Entrando no link que está na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado ou ainda no QR Code que está aqui acima, você garante até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito. É isso mesmo, meu amigo. Você pode chegar a R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito. Está esperando o quê? Garanta o seu bônus e comece agora a lucrar junto com a Bet7k. Está aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. Não perca tempo, faça as suas apostas. Meus amigos, vamos lá. Vídeo especial aqui no canal Flamenguista em Portugal. Hoje, lá no Catar, o Marcos Braz, primeira vez que um dirigente do Flamengo disse em viva voz que Vitor Pereira tende a ser aí o novo técnico do Flamengo. É isso mesmo, meus amigos. A gente já sabia, de certa forma, mas é a primeira vez que um dirigente do Flamengo abre a boca e diz que o Vitor Pereira será o técnico do Flamengo. Então, eu quis, aproveitando que a gente está falando de um técnico português, eu quis contar um pouquinho a história do Vitor Pereira, eu quis falar um pouco o que acham do Vitor Pereira aqui em Portugal, né? E depois vou dar um pouco a minha opinião sobre o treinador, né? Agora já passou o Dorival, não adianta mais lamentar. Os que queriam que o Dorival ficasse, ele já foi, o Vitor Pereira será o novo treinador, e aí não adianta muito chororô. Ele será o treinador em 2023, pelo menos que vai começar a jogar ao ano de 2023 com o Vitor Pereira. Vamos lá, galera. O Vitor Pereira é um ex-jogador amador de futebol, né? Ele não foi profissional, ele não jogou em equipes profissionais de futebol. Ele jogou no futebol amador aqui de Portugal e, com 28 anos, já tinha a sua primeira tentativa de ser treinador de futebol. Ou seja, ele começou muito cedo. E aí passou por vários clubes menores aqui em Portugal, né? Passou pelos júniores do Padroense, júniores do Futebol Clube do Porto, Espinho, voltou aos júniores do Futebol Clube do Porto. E o último clube pequeno em Portugal que ele dirigiu foi o Santa Clara, né? Depois da campanha dele no Santa Clara entre 2008 e 2010, ele foi contratado para ser assistente, né, de um técnico extremamente promissor que passou pelo Futebol Clube do Porto, talvez um dos melhores de todos os tempos do Futebol Clube do Porto, o André Vilas-Boas. E aí, como assistente do André Vilas-Boas, meus amigos, né, essa dupla dinâmica aí foi extremamente campeã no Futebol Clube do Porto. No mesmo ano, o Futebol Clube do Porto foi campeão português com o André Vilas-Boas, sendo o Vitor Pereira o adjunto, como chamamos aqui, né, o auxiliar, né? Campeão da Liga UEFA, né? O Porto foi campeão, um título europeu, campeão da Supercopa de Portugal, campeão da Taça da Liga e campeão da Taça de Portugal. Ou seja, com o André Vilas-Boas, o Vitor Pereira e o Porto ganharam todos os títulos que estavam disponíveis a serem disputados, né? E aí, o que aconteceu, meus amigos? Com esse desempenho meteórico do André Vilas-Boas, ele teve um convite do Chelsea. É isso mesmo. O Chelsea acabou contratando o André Vilas-Boas e aí, na decisão final ali, o Futebol Clube do Porto, ao invés de recomeçar um trabalho com outro treinador, não. O que fez? Pegou o adjunto, pegou o auxiliar e promoveu a treinador. E aí o Vitor Pereira teve a sua grande oportunidade. E aí, meus amigos, o Vitor Pereira, nos seus 2 primeiros anos como treinador num grande clube português, ele teve 2 anos
sensacionais, meus amigos. Foi bicampeão português, isso, né? Conseguiu o tricampeonato com o Futebol Clube do Porto, né? Ganhando 2011, 2012, 2012, 2013, fazendo boas campanhas e mantendo aí o trabalho do André Vilas-Boas em altíssimo nível, colocando o Porto em alto nível. Além disso, ganhou a Supertaça Cândido de Oliveira 11 e 12 também. Foi vice-campeão da Taça da Liga, chegou às finais da Taça da Liga e foi vice-campeão da Supercopa da UEFA, né? Nessa disputa aí com o campeão da Champions na época. Ou seja, meus amigos, talvez o Porto não tenha aí ganho todos os títulos nos últimos anos, mas o Campeonato Português, que é o mais importante, o Vitor Pereira conseguiu ganhar. Apresentando um bom futebol, fazendo uma excelente campanha. Acho um trabalho excepcional do Vitor Pereira no Porto. Ah, mas ele deu continuidade ao trabalho do André Vilas-Boas. Para mim, isso não tira absolutamente aí nenhum tipo de mérito do Vitor Pereira, né? Fez um trabalho, fez o Porto ser respeitado pra caramba, e aí, né, ele sai do Porto, do Futebol Clube do Porto, depois de 2 temporadas, indo para o Al Ahly, dos Emirados Árabes Unidos. Na época, pessoal, o Everton da Inglaterra chegou até a fazer contato para levar o Vitor Pereira depois desses 2 anos, mas acabou indo para o Al Hilal, né? Na passagem dele, né, isso aí vai um dos pontos que me preocupa um pouco também, teve alguns problemas com a estrela da equipe, o James Rodrigues, né? Principalmente na eliminação da Champions League do Porto em 2013, né? Houve um incidente lá que ele não colocou o James Rodrigues para jogar, dizendo para a imprensa que o James Rodrigues estava machucado. E aí, de certa forma, o James Rodrigues foi à imprensa e disse que não estava machucado nada, estava muito decepcionado com o treinador, enfim, né? Mas, independente disso, fez uma bela campanha aí com o Futebol do Clube do Porto. Considero esse trabalho talvez o melhor trabalho da carreira do Vitor Pereira, pelo menos os que eu tenho olhado aqui, multicampeão com o Futebol Clube do Porto. No Al Ahly, meus amigos, a passagem dele não foi tão grande como se esperava, né? Não foi campeão lá nos Emirados Árabes, mas tem uma entrevista icônica que vocês já devem ter visto algumas vezes aí no YouTube, né? Ele falando um pouco do time, dos jogadores do time do Al Ahly, e aí o tradutor, né, ou o cara que cuida lá das conferências de imprensa, cortando o Vitor Pereira, falando, não, olha, você tem que falar só sobre o esquema tático do time. E aí ele dá um esporro no cara, no inglês meio macarrônico, né? Isso aí ficou icônico aí do Vitor Pereira se exacerbando aí com o cara do Al Ahly, né, ao vivo e tal, enfim, né? Em seguida foi para o Olympiacos. O Olympiacos tem aí uma dinastia de treinadores portugueses no Olympiacos, né? Foi muito bem no Olympiacos também, ganhou a Superliga da Grécia e ganhou a Copa da Grécia de futebol. Não foi campeão grego com o Olympiacos, mas ganhou 2 Copas lá, fez um bom trabalho, ficou pouco tempo, porque logo depois o Fenerbahçe o contratou, né? Num contrato de 2015 e 2016. Foi bem na Grécia, não foi campeão grego, mas ganhou a Superliga e ganhou a Copa da Grécia, foi contratado pelo Fenerbahçe. No Fenerbahçe, pessoal, com 3 meses de contrato apenas, teve uma briga enorme com os diretores do clube e foi demitido, né? Teve uma passagem ali meteórica no Fenerbahçe, fazia até um bom trabalho e foi demitido. Saindo de lá, foi para o 1860 Munique, né? Um clube da 2ª divisão alemã, não foi bem e acabou caindo para a 3ª divisão com 1860 na Alemanha. Aí, meus amigos, né, teve uma nova oportunidade na carreira, né, e no clube que ele ficou mais tempo, foi para a China. E foi para a China trabalhar no Xangai Port, clube que joga o Oscar até hoje, né, e aí foi substituir nada mais, nada menos que André Vilas-Boas de novo. O André Vilas-Boas tinha sido campeão na China, também quis sair, que também quis largar o trabalho na China, e indicou quem? O Vitor Pereira. E aí o Vitor Pereira fez um outro bom trabalho. Ficou 3 anos lá, logo depois que começou o trabalho, ganhou mais um campeonato chinês, o de 2018, com a camisa do Xangai Port, e no ano seguinte, a Supercopa da China. Ou seja, fez bem aí, deu boa continuidade aí ao trabalho
do André Vilas-Boas mais uma vez. Aí teve uma volta no Fenerbahçe. O Fenerbahçe queria aí, de certa forma, se redimir da forma esdrúxula que ele foi demitido há alguns anos atrás. Teve todas as condições para fazer um trabalho. E aí eu acho que é o ponto mais negativo na história do Vitor Pereira. No Fenerbahçe, meus amigos, foi uma catástrofe. O Vitor Pereira foi um desastre no Fenerbahçe. Um desastre. Né? Uma campanha péssima. Eu tenho alguns vídeos aqui nos canais, né? O Vitor Pereira era um nome cotado aí para o Flamengo há mais ou menos um ano atrás, né? Lá ele chegou a ser, em algumas entrevistas coletivas, ser até maltratado pelos jornalistas pedindo para que ele pedisse demissão do Fenerbahçe. E aí fez uma campanha horrorosa, deixou o Fenerbahçe próximo da zona de rebaixamento, entrou ali entre aspas, um técnico auxiliar que levou o Fenerbahçe aí, tirou da zona de rebaixamento, levou à segunda colocação, e agora o Jorge Jesus entra nesse mesmo time do Fenerbahçe e coloca ele aí como um time líder do campeonato turco e indo muito bem na Liga Europa, né? Então, e aí o trabalho do Corinthians que vocês conhecem, né? O trabalho do Corinthians em 2022, depois da saída dele, ele estava em disponibilidade no mercado e ele trabalha no Corinthians, vocês conhecem, né? Ele assumiu o time, teve um certo destaque, mas não ganhou títulos pelo Corinthians, né? Então, essa é um pouco da história profissional do Vitor Pereira. Resumindo, né, um trabalho sensacional no Futebol Clube do Porto, um trabalho sensacional no Futebol Clube do Porto e um trabalho muito bom também no Xangai Port. Ou seja, os trabalhos onde ele tem mais títulos são trabalhos onde ele substituiu o André Vilas-Boas, né? Outros trabalhos medianos e um trabalho horroroso no Fenerbahçe. No Fenerbahçe foi tétrico. No Fenerbahçe teve problemas com jogadores também, problemas com o Diego Rossi. Não sei se vocês lembram, o Diego Rossi estava sendo apontado ao Flamengo, o craque da equipe, entre aspas, colocado de lado, né? No Corinthians parece que teve problema com jogadores também, né? Antes de falar a minha opinião, vou falar um pouco como os portugueses veem o Vitor Pereira. Os portugueses ficam muito impactados pelo excepcional trabalho dele no Porto, meus amigos. O trabalho do Porto, do Vitor Pereira no Porto, não foi pouco trabalho, não. Ele conseguiu 2 títulos portugueses em cima do Benfica de Jorge Jesus. É isso mesmo. O Benfica de Jorge Jesus também era um time muito estrelado, um time que tinha sido campeão aí antes do André Vilas-Boas. O André Vilas-Boas conseguiu superar o Vitor Pereira na saída. Muita gente se preocupava aí com o Futebol Clube do Porto sendo enfraquecido, perdendo aí o seu grande treinador. Não, mas o Vitor Pereira deu conta do recado e jogou muito bem. Então, os portugueses, de uma forma geral, gostam muito do trabalho do Vitor Pereira. Ele é um treinador muito conceituado aqui em Portugal. Mesmo que no exterior ele tenha aí vivido bons e maus momentos em outros clubes por onde ele passou, né? Então, assim, muita gente me pergunta assim, flamenguista em Portugal é o novo Paulo Sousa? Não, meus amigos, não. O Vitor Pereira é um treinador. O Paulo Sousa, eu considero, isso é opinião, né, que é um ex-jogador que tenta se firmar na carreira de treinador, né? O Vitor Pereira não. O Vitor Pereira já tem lastro como treinador. Tá certo. O primeiro bom trabalho dele, o melhor trabalho dele foi no Futebol Clube do Porto, né? Dando sequência ao trabalho do André Vilas-Boas. O segundo melhor foi na China, também dando sequência ao trabalho do André Vilas-Boas. Mas é um cara que taticamente conhece muito. Uma das coisas que os portugueses falam muito é que hoje, dos treinadores portugueses que estão no Brasil, o Vitor Pereira é considerado o melhor de todos. Pelo menos dos que estão no Brasil, dos treinadores portugueses que estão no Brasil, tem o Luiz Castro no Botafogo, tem o Abel Ferreira no Palmeiras, né? Tem o treinador novo do Bahia, que eu esqueci o nome exatamente agora, que está chegando agora também no Bahia. Tem o Antônio, treinador do Cuiabá. Ou seja, 2 treinadores portugueses no Brasil, o Vitor Pereira é o mais conceituado, é o que tem mais conceito. Pelo menos aqui em Portugal foi o que fez mais sucesso. Minha opinião, meus amigos, minha opinião, né? O Vitor Pereira tem tudo para ser o melhor treinador do Brasil, pelo menos de conhecimento tático. Agora, uma coisa me preocupa muito, que é a questão relacional. O André Vilas-Boas, por onde ele passou, pelo menos eu trouxe 3 exemplos aqui
né? No Corinthians, no Fenerbahçe e no próprio Futebol Clube do Porto, né? Ou no Fenerbahçe, nas duas passagens, problemas para cima também com a diretoria. O temperamento do Vitor Pereira, ele é um temperamento que deixa aí a desejar em alguns momentos, né? Ah, mas aí ele teve problema em vários clubes, né? Mas o elenco do Flamengo é mimado. Não é o elenco do Flamengo é mimado. Hoje, no futebol moderno, nos tempos atuais, né, os elencos exigem aí muito bom relacionamento. É uma das competências, né? A questão tática é muito importante, mas a questão relacional é muito importante. Então, eu tenho um certo medo aí de como ele vai se relacionar com os jogadores do Flamengo. Porém, se ele superar isso, acho que ele é um cara flexível, aí você vê os históricos de trabalho dele, ele não é um treinador como o Paulo Souza, fechado numa única ideia de futebol, ele é um cara que tem bastantes variações, por exemplo, né, no Xangai Port e no Fenerbahçe, nas suas últimas passagens antes do Corinthians, ele jogava impreterivelmente com 3 zagueiros. No Corinthians, ele entendeu rapidamente o futebol brasileiro e conseguiu colocar 2 zagueiros, ou seja, eu acho que, taticamente, em termos de estratégia e inteligência, ele é um bom treinador. Acho que o que pega é a questão relacional, que é muito importante nesse processo como um todo. É óbvio, agora ele é técnico do Flamengo, a minha torcida vai ser incondicional para que ele seja o maior técnico da história do Flamengo. Porém, eu diria que ele é um técnico de bom prestígio aqui em Portugal. Ele é o Jorge Jesus? Não, ele não é o Jorge Jesus. Ele não tem o prestígio do Jorge Jesus. Jorge Jesus aqui é uma celebridade. O Vitor Pereira é um bom técnico. É da primeira prateleira dos treinadores portugueses? Não, não é da primeira prateleira dos treinadores portugueses. Né? André Vilas-Boas, Jorge Jesus, Leonardo Jardim, outros treinadores têm muito mais moral aqui em Portugal que o Vitor Pereira, mas eu diria que ele é num segundo escalão dos treinadores portugueses. Né? Ele está ali num segundo escalão. Entre os brasileiros, entre os portugueses que estão no Brasil, com certeza ele é o cara que tem mais moral. Apesar do Abel Ferreira, pelo trabalho que ele fez no Palmeiras, agora ter até sido mais vitorioso que o próprio Vitor Pereira. Mas o que cabe agora é a gente torcer, né? Torcer para que ele chegue agora. Acho que o Vitor Pereira tem um grande desafio, meus amigos, que é chegar no Flamengo e ter 20 dias para preparar o time para a final da Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americana. Então, se ele for muito inteligente, ele vai chegar aproveitando, pelo menos nesse início de trabalho, muito dos trabalhos anteriores que foram feitos no Flamengo para aproveitar e para que conquiste esses primeiros títulos. E, se for mais inteligente ainda, vai tentar a parceria com o elenco do Flamengo para usar de forma a inteligência e a inteligência tática dele, né, fazendo com que ele aproveite o melhor de todos os jogadores. Essa é a nossa torcida e tomara que dê certo com a camisa do Flamengo. E você, meu amigo, o que você achou da contratação do Vitor Pereira? Escreva aqui nos comentários, a participação de vocês é sempre muito importante em todos os nossos vídeos aqui. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço, tchau, tchau.